Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje eu irei falar sobre o bom pastor. O texto base da mensagem está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo 10. Mas antes de eu falar do capítulo 10, eu gostaria de falar um pouco sobre o capítulo que antecede o capítulo 9, para que você venha entender o contexto da onde Jesus está falando esta mensagem. Bom, no capítulo 9, o Senhor encontra um cego que era cego de nascença. Os seus discípulos perguntam: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Então Jesus responde: ninguém, nem os pais, nem ele. Mas esta enfermidade é para a glória de Deus. Porque eles pensavam que todos que eram cegos, coxos, todos aqueles que tinham uma enfermidade, era por consequência de um pecado seu ou de seus pais. Aí Jesus, dando essa resposta, diz: não, essa enfermidade que ele tem é para a glória de Deus. Aqui eu já abro um parênteses para dizer que muitas das vezes problemas nossos não são para nos matar, mas para mostrar a glória de Deus e o trabalhar dele em nossa vida. Muitas das vezes dificuldades e fraquezas não são para acabar conosco, mas para mostrar a graça, o cuidado, o agir e o poder de Deus. E após dar essa resposta para os discípulos, Jesus gospe no chão, faz lodo, passa nos olhos do cego e manda para que ele viesse a se lavar no tanque de Siloé. Siloé significa o enviado. É interessante que alguns estudiosos eruditos dizem que havia um tanque mais próximo de Jesus para enviar aquele cego, mas ele envia justamente no tanque de Siloé, que tinha como significado do nome o enviado, mostrando, acredito eu, que aquele cego não teria um encontro apenas para curar, mas com o próprio enviado, porque a cura que Jesus queria dar para ele não era apenas física, mas interior, de dentro para fora. Então aquele cego não encontrou apenas o tanque de Siloé, que significa o enviado, mas encontrou o próprio enviado, Jesus, o Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos curou, aquele que pode fazer muito mais do que nós imaginamos. E após esta cura, os fariseus ficam sabendo, através da multidão que dizia: não é aquele que era cego. Começavam a comentar: não era este que estava ali, que era cego, que mendigava. E ele dizia: sou eu. Alguns duvidavam, outros falavam. E ele afirmava: sou eu. Até então que os fariseus chegam até ele para perguntar, para indagar e falar sobre Jesus: quem te curou? Então este responde de uma forma que não agradou muito os fariseus. Então eles vão até os pais do menino e perguntam: é este o filho de vocês? Ele nasceu realmente cego? Para tentar entender e não aceitar que Jesus havia curado aquele homem. Os pais com medo, porque sabiam que se dissessem que Jesus era o Cristo, eles não poderiam mais entrar na sinagoga. Por esse motivo eles dizem: olha, ele já tem idade, pergunte a ele, vá questionar a ele, porque tinham medo de falar que Jesus era o Cristo e ser expulso da sinagoga. Aqui abro outro parênteses para dizer que muitas das vezes nós não queremos abrir mão de muitas coisas para afirmar que Jesus Cristo é o Senhor. Não queremos abrir mão do nosso comodismo, não queremos abrir mão do nosso conforto e estabilidade para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E após isso, então, o Senhor Jesus, após o cego ter sido expulso, porque ele falou, de Jesus, ele disse que era profeta e tudo mais, ele foi expulso da sinagoga. Jesus então chega a ele e pergunta: crês tu no Filho de Deus? E aí o cego, o ex-cego, na mesa do Senhor, cada um é ex alguma coisa. Então este ex-cego chega no Senhor Jesus e Jesus pergunta: crês tu no Filho de Deus? Ele pergunta: quem és? E Jesus responde: o próprio, aquele que está dizendo para você. Então ele creu e adorou ao Senhor. E é neste contexto agora que entramos no capítulo 10. Jesus começa o capítulo 10 dizendo que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele compara o ladrão e o salteador com o pastor. O pastor é aquele que é o dono. O pastor é aquele que tem as ovelhas. Já os ladrões são aqueles que vêm enganando, que vêm querendo pegar aquilo que não é dele. Então Jesus faz esta alusão dizendo que antes dele vieram muitos salteadores e ladrões falsos
dizendo-se ser o Cristo, mas ele agora era o verdadeiro pastor, aquele que é o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo. E ele diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz que ele está à porta e bate, mostrando que ele bate, que ele vai até o pecador. Mas quem abre a porta, quem aceita Jesus, é aquele a quem ele bateu. Ou seja, só entra no Evangelho de Jesus aquele que quer, não é por força, não é por violência, mas aquele que quer. Por exemplo, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. É para aquele que quiser. E no verso 3 diz: e a este o porteiro abre a porta. E aqui eu faço uma alusão para o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação não são pelas obras, mas pela graça nós somos salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é o próprio Deus que nos direciona o Espírito Santo para abrir a porta para que Jesus entre em nosso coração. Então é Jesus que bate na porta, é Jesus quem vem. E o Espírito Santo abre a porta, este dom que Deus nos deu, abre a porta para que ele venha entrar e nos dar a salvação. E o versículo 3 continua dizendo: ele chama-as pelo seu nome. Por chamar pelo nome, ele está mostrando que nos conhece, porque todos aqueles que passam para a vida são conhecidos de Deus. Aqueles que passam para a vida começam a ter um relacionamento com Deus. Não é que o Senhor não saiba quem é, mas começa a ter intimidade e conhecer, até porque a palavra conhecer na Bíblia dá-se a entender relacionamento. E também as suas ovelhas, chama pelo nome as suas ovelhas, porque ele nos possui pelo sangue que ele verteu na cruz. Não apenas sabe o nosso nome, mas tem a nossa posse, porque foi ele que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, para que através do seu sangue nós pudéssemos entrar no plano da salvação, ter a salvação. E agora, como disse Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele não somente chama pelo nome, mas ele também traz as ovelhas para fora. E olha o que diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não apenas nos chama, mas nos traz para fora deste mundo pecaminoso, porque não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. Então ele não apenas sabe o nosso nome, não apenas tem a nossa posse, mas nos traz para fora, tira-nos deste mundo pecaminoso e nos coloca na vida eterna. Ainda estamos aqui, mas não somos daqui, pelo sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. E no versículo 4, ele não apenas chama para fora, mas ele vai adiante delas. Ou seja, Jesus não apenas chama pelo nome, Jesus não apenas possui as ovelhas, mas Jesus vai adiante delas após removê-las daquele lugar que elas estavam. Jesus não apenas tem a nossa posse, Jesus não apenas nos tirou para fora, mas está indo adiante de nós, mostrando o caminho certo. E a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ele é quem nos guia, na verdade, através do seu Espírito Santo. E no verso 11, ele diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele é o bom pastor. No verso 18, eu a dou. Não é ninguém que tira. Ele se entregou a si mesmo. Ele esvaziou a si mesmo. Ele deixou o seu trono de glória, a sua roupa de majestade. Ele se entregou para que hoje eu e você pudéssemos dizer: somos salvos em Cristo Jesus, sendo santificados e aguardando a glorificação e o arrebatamento da igreja do Senhor. E no verso 16, é interessante que ele diz: haverá um rebanho e um pastor. Porque agora, quando Jesus vem, a salvação não é apenas para os judeus, mas para todo aquele que crê em seu nome e o aceita como seu único e suficiente Salvador.
E no verso 12, para finalizar, ele diz que os malfeitores, quando chega o tempo difícil, eles abandonam as ovelhas. Mas o bom pastor, pode vir o tempo que vier, ele jamais deixa as suas ovelhas. Ele não apenas nos guia, mas está conosco até a consumação dos séculos. Que esta paz, que esta graça, que este amor do bom pastor esteja contigo neste seu dia, na sua semana e no seu mês. Deus abençoe.